Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Diferente, mas não inédito, porque eu já fiz vídeos da mesma natureza aqui no canal. Que vídeo é esse? É um vídeo falando um pouco sobre a minha trajetória particular em relação ao ateísmo. Então, lá bem atrás eu já fiz, acho que um ou dois vídeos aqui no canal falando sobre como é que foi o processo, né? Como é que eu me tornei ateu ali, né, no final da adolescência, já início da vida adulta. Acho que lá por volta dos meus 18, 19 anos foi quando aconteceu essa minha ruptura com uma visão de mundo religiosa, né? Então eu fiz esse vídeo, um ou dois vídeos, não me recordo bem, e enfim, muita água aí já rolou e ultimamente eu andei pensando um pouco sobre isso, né, e amadureci um pouco as referências, né? Consegui melhor delimitar as principais referências que acabaram ajudando com que eu passasse a me identificar como uma pessoa ateia. Então é sobre essas referências intelectuais que eu gostaria de falar aqui no vídeo de hoje, tá? Então sejam bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, sou professor de História e faço pesquisas na área da História do Ateísmo. Então, quem puder então, quem está chegando aqui pela primeira vez, se puder se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, enfim, tudo isso ajuda, tá? Então vamos lá, tem algumas coisas que eu queria falar assim, antes de entrar direto no assunto, para esclarecer alguns pontos, tá? O primeiro ponto que eu gostaria aqui de ressaltar para vocês é o fato de falar que eu sou ateu, né? Dentro do mundo acadêmico, existe assim um certo cuidado em separar as coisas entre os posicionamentos pessoais, né, e os posicionamentos na condição de pesquisador. E eu percebi, trabalhando com história do ateísmo e tendo contato com o pessoal que trabalha também com história das religiões, que nessa área existe um cuidado um pouco maior, né, em procurar manter afastado essas questões, para não misturar, para não confundir, enfim, e não parecer que o trabalho de pesquisa ele acaba se convertendo num trabalho de militância, tá? Então tem muita gente que inclusive vem para as redes sociais, vem para a internet e prefere não falar as questões mais pessoais. Você é ateu? Você é religioso? Qual é a sua religião? Olha, isso aí não tem nada a ver com pesquisa, é um assunto particular e tal, então eu prefiro não envolver. No meu caso, eu já tenho uma posição diferente. Então na minha avaliação, eu não vejo problema em me identificar, me posicionar, mas ao mesmo tempo que eu me posiciono, né, quem eu sou, como eu me identifico, eu também procuro na pesquisa manter separado, essas duas esferas, ainda que não seja possível manter 100%, de uma neutralidade, de uma imparcialidade em relação ao meu objeto de pesquisa. Mas enfim, tá? Então assim, o que eu quero dizer? Então, eu até por uma condição, vamos dizer assim, que eu considero de honestidade intelectual, eu falo, olha, eu sou uma pessoa ateia e hoje eu faço pesquisa sobre a história do ateísmo. Mas isso não significa que a minha pesquisa ela é algo panfletário. Pelo contrário, eu busco, em decorrência do fato de ter essa relação de identificação com aquilo que eu hoje pesquiso e aprofundar o meu rigor em relação ao meu trabalho. E tanto é que os meus estudos sobre a história do ateísmo ajudaram muito com que eu tivesse um olhar mais crítico sobre o ateísmo, inclusive. Tá? Então tem muito discurso aí de pessoas ateias na internet que eu não simpatizo e que eu não me identifico. Tá? Então não é só porque uma pessoa aparece dizendo que é ateia que eu tenho que concordar com ela. Então esse é um ponto. Tá? Uma outra questão que eu acho que eu já mencionei
segunda questão que eu queria destacar é que, diferente de muitas pessoas que eu conheci, né, que se tornaram ateias, porque elas tiveram uma vida religiosa, né, uma presença dentro de instituições religiosas, e com o passar do tempo houve, né, um estranhamento ali, né, houve uma tensão, e isso levou com o tempo com que essas pessoas se afastassem da igreja e se afastassem não apenas da igreja, mas de uma visão do mundo religiosa. Então não é o meu caso, né? Eu não me tornei ateu em decorrência de conflitos com uma vida religiosa, até porque eu nunca tive uma vida religiosa, mesmo quando eu tinha crença religiosa. Eu não tive vida dentro da igreja, eu não era uma pessoa de ir a missas, nem de participar de eventos e de nada, sabe? Muito raramente eu ia na igreja, assim, em ocasiões muito, né, particulares, um casamento, um batizado, enfim. Inclusive, se alguém quiser me convidar hoje, eu posso até ir, e isso não vai ter nenhum impacto, né, na maneira de eu pensar. Então, assim, eu não tinha uma vida religiosa, né? Eu não tive esse conflito. O meu ateísmo, ele vem a partir de uma reflexão intelectual. Então, esse é o ponto central. E essa reflexão intelectual, e aí vem a terceira questão que eu queria destacar, e aí eu já entro no objetivo principal desse vídeo, é que o meu caminho intelectual, que acabou fazendo com que eu passasse a me identificar como uma pessoa ateia, o meu caminho intelectual não se deu a partir ou com base, nas questões relacionadas à ciência. Que eu vejo muitos ateus, muitas ateias, cujo ateísmo ele tem, digamos assim, como uma fundamentação epistemológica os pressupostos do conhecimento científico. O meu caminho em relação ao ateísmo se deu basicamente a partir da filosofia, né? Então a minha referência foi a filosofia e, na verdade, a minha referência continua sendo até hoje a filosofia, quando eu penso o ateísmo de um ponto de vista individual, né? Das minhas referências, tá? Então também isso é uma diferença que eu noto, né, em muitos ateus e ateias que eu vejo pela internet, que geralmente vão pensar o ateísmo tendo como base a ciência e fazer aquela clássica distinção entre ciência e religião, né, entre fé e razão. Não é por aí que foi a minha história. Então, quais são as minhas referências intelectuais? Na verdade, eu queria destacar 3 referências intelectuais que foram importantes nesse meu processo de identificação como uma pessoa ateia. A primeira referência, que digamos assim, foi um insight, foi um momento inicial que eu comecei a perceber que a questão da crença religiosa era algo passível de ser questionado no sentido de não ser algo natural. Essa minha primeira referência, ela vem do marxismo. E de uma maneira particular deste livro aqui, A Ideologia Alemã, do Marx e do Engels. Eu lembro muito bem na época, quando eu li este livro, chegou num determinado momento do livro que eu me deparei com uma passagem que ali eu percebi que tinha algo estranho, em relação à maneira como eu pensava até então a questão da religião e de Deus, que é quando os dois autores vão falar sobre a concepção materialista da história. E eles dizem: essa concepção da história consiste, portanto, em desenvolver o processo real de produção a partir da produção material da vida imediata e em conceber a forma de intercâmbio conectada a esse modo de produção e por ele engendrada, quer dizer, a sociedade civil em seus diferentes estágios, como fundamento de toda a história, tanto a apresentando em sua ação como Estado,
como explicando a partir dela o conjunto das diferentes criações teóricas e formas de consciência, religião, filosofia, moral. Tá? Então, ou seja, a história humana ela teria como sua base, né, a questão do mundo material, né, e dos processos de subsistência, né, das formas criadas para as pessoas sobreviverem. E com o passar do tempo e a sociedade se tornando mais complexa, vão surgindo diversas outras criações a partir do momento que essas condições básicas de subsistência elas são supridas, vão sendo criadas outros elementos, enfim, que vão fazer parte da vida humana, e entre esses elementos está a religião. Então ali eu percebi que a religião ela era uma criação humana, né? E aquilo ali foi importante, né? Porque até então a minha ideia era o contrário, né? Então nós somos produtos, né, de uma divindade. Então Deus precede, né, o ser humano, mas com a ideologia alemã do Marx e do Engels, quando eu me deparei pela primeira vez com essa questão da concepção materialista da história, ali eu percebi que na verdade essa relação ela era inversa. Então ali foi um insight importante que fez eu repensar o entendimento que eu tinha sobre Deus, religião, etc. E aquilo ali ficou, digamos assim, maturando, né? Eu fiquei bastante reflexivo, até que não demorou muito, eu me deparei com este livro aqui, do Bertrand Russell, Porque Eu Não Sou Cristão. E eu posso dizer que se a ideologia alemã ela ofereceu um insight, né, para eu começar a questionar a questão da crença em Deus, o livro do Bertrand Russell ele foi o livro que fez com que eu abandonasse completamente essa crença. Então eu lembro que na época, eu tenho até aqui a data, né, quando eu comprei o livro no dia 7 de novembro de 2002. Eu lembro que logo que eu comprei eu já li, e quando eu li o livro, sinceramente posso dizer para vocês, aquilo foi um impacto, né? Então este livro realmente, quando eu terminei a leitura, eu passei a me identificar como uma pessoa ateia, né? Então o Bertrand Russell ele conseguiu fazer que meu pensamento rompesse, com uma visão de mundo religiosa, né? E aqui ele fala, né, porque eu não sou cristão, o que é um cristão? E aí ele fala sobre os argumentos, sobre a existência de Deus, e vai questionando. O argumento da causa primeira, o argumento da lei natural, o argumento da prova teológica. Né? Depois ele fala sobre os argumentos morais, né? Vai falar sobre a questão da figura de Cristo, conforme aparece nos evangelhos e tal. E aí ele vai questionando, né? Ele vai mostrando as contradições de todos esses argumentos. E aí depois fala inclusive sobre a igreja, né? Sobre as instituições religiosas. E no final ele comenta, né? A religião baseia-se, penso eu, principalmente antes de tudo no medo. É em parte o terror do desconhecido e em parte, como já o disse, o desejo de sentir que se tem uma espécie de irmão mais velho que se porá do nosso lado em todas as nossas dificuldades e disputas. Então aqui, este livro, Porque Eu Não Sou Cristão, ele realmente foi o divisor de águas na minha vida. E com este livro eu separo o Ricardo, que tinha uma crença religiosa, e o Ricardo, que é uma pessoa ateia. Apesar que eu vou dizer para vocês, então esse livro lá bem atrás, ainda, né, no início da minha vida adulta, e depois eu reli o livro, e mais recentemente eu andei relendo novamente, e posso dizer que o livro hoje em dia ele já não tem o mesmo impacto que teve para mim naquela época. Então naquele momento ele foi fundamental, hoje em dia já assim, não empolga tanto, mas enfim, faz parte da minha história. E a terceira referência para finalizar, que eu diria então, se
a ideologia alemã, né? Marx e do Engels, foi um insight, né, para mim pensar a questão do ateísmo. E o livro do Bertrand Russell foi o detonador para eu realmente me identificar como uma pessoa ateia. Essa outra referência que eu vou mostrar para vocês, eu diria que essa referência amadureceu do ponto de vista intelectual a minha identificação com o ateísmo. E essa outra referência é a obra do Martin Heidegger, filósofo alemão do século XX, e de maneira particular este catatal aqui, que é Ser e Tempo, né, que é uma obra que foi publicada em 1927. Veja só, curiosamente, a obra do Heidegger foi publicada no mesmo ano que foi publicada a obra do Bertrand Russell, né, o texto Porque Não Sou Cristão. Né? E o que basicamente eu aprendi com o Heidegger? Né? Porque ele vai fazer um estudo sobre o ser doente humano, né, em Ser e Tempo. E uma das coisas que me chamou a atenção é a reflexão filosófica, a interpretação filosófica que ele desenvolve, colocando que nós, seres humanos, somos seres que existimos no mundo, para viver a nossa existência. Então, até tem um termo em alemão que ele usa, né, que é o Dasein, onde o Da, se refere ao fato de nós existirmos aqui, neste mundo, para viver a nossa existência, para dar significado à nossa existência. Nós não somos seres que temos uma essência pré-definida, que aí a religião diria que essa essência pré-definida está relacionada ao Criador, Deus. Na leitura aqui do Heidegger, nós não temos nenhuma essência pré-definida. Aquilo que nós vamos ser, aquilo que nós seremos, vai depender de nós mesmos. Então, isso significa também a maneira de nós entendermos o mundo, de nós compreendermos, de darmos significado a ele. Tá? Então, a partir daí, né, eu acho que eu tive, e isso aqui me ajudou muito a ver então como eu vou entender o mundo está muito atrelado à minha existência neste mundo, num determinado espaço-tempo. Então isso aqui é fundamental, né? Então isso também foi importante para eu avaliar que a questão do ateísmo não é meramente uma questão de negar que existe um Deus, uma divindade, seja ela qual for, mas que a questão do ateísmo ela se abre, para nós vermos que o ateísmo ele pode se constituir como a elaboração de uma interpretação sobre quem nós somos e sobre que mundo é esse que nós vivemos. Uma não, diversas interpretações. Tá? Mas gostaria de frisar que aqui a obra do Heidegger não vai falar sobre a questão de ateísmo. Não é o elemento aqui. Mas assim, foi uma obra que trouxe um conjunto de reflexões e algumas questões apresentadas pelo Heidegger, eu pensei elas, para relacionar com a minha identidade ateia, aqui de um ponto de vista intelectual. Tá? Então aqui foi muito importante para o amadurecimento do ateísmo enquanto uma maneira de entender o mundo. E aí, claro, a partir daí eu fui buscando outras referências. E até hoje, busco conhecer, enfim, estar aberto a ver o mundo, a partir de outros elementos. E aí eu vejo muito a questão da filosofia ainda é muito importante para mim, a questão da história também é importante. Então esse foi um pouco do meu trajeto. Então essas três referências aqui, elas foram, digamos assim, basilares, o marxismo, a ideologia alemã, para ter aquele primeiro insight sobre a questão do ateísmo, o livro do Bertrand Russell, para eu
romper com uma visão de mundo religiosa e dizer eu sou ateu, e A Obra Ser e Tempo do Heidegger, para eu perceber a possibilidade, né, de pensar um ateísmo enquanto uma visão de mundo, né? Então foi um amadurecimento intelectual do ateísmo para mim. Então essas 3 referências aqui são importantes. E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários aí, se vocês quiserem falar um pouco sobre a trajetória particular que os levaram a se tornar pessoas ateias. E, enfim, vamos dialogando. Certo, pessoal? Um abraço e até breve.